Bom dia, você que está nos assistindo. Que Deus o abençoe e te dê a graça de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja convosco. Nesse momento, bom dia, escola. Bom dia. Bom dia, irmã Jô. Bom dia, irmão Henrique. Tudo bem? Tudo. Que bom. Bom dia, escola. Bom dia. Um bom dia para você que está aqui conosco neste ano bíblico, mais este dia. Quero convidar você para que nós possamos falar com o Senhor e orar com Ele neste momento. Santo Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor Deus, por mais este dia de vida, por mais esse encontro contigo. Que, Senhor, que Tu possa abrir a nossa mente para que nós possamos aprender mais de Ti e entregarmos a Ti a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos, para que a Tua vontade venha se fazer presente. Fica conosco nesta manhã e que nós possamos, Senhor Deus, ser usados através do Teu Santo Espírito, Senhor, para que sejamos bênção e luz, sal nesta terra e luz neste mundo. É o que te pedimos neste momento e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que bom é falar com o nosso Deus. Nesse momento nós vamos louvar a Deus. Qual hino que vamos louvar, irmã? Nós vamos louvar o Senhor com o hino 343. Vamos batalhar. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos sempre confiar que Ele está à frente nas nossas batalhas. Amém. E que nesse momento nós vamos agora entesourar a Sua palavra em nossos corações. Com qual verso, irmão? O verso que vamos memorizar nesse momento se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 3, do verso 7 ao 9. Abra a sua Bíblia e acompanhe conosco para que possamos também memorizar esse texto. Então vamos lá no 3? 1, 2, 3. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi.
O que abre e ninguém fecha, e o fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas que mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Amém. Glória a Deus por isso, né? Como é bom saber que Deus nos ama, né? Eu te amo. Amém. Ele te ama também. E agora, nesse momento, nós vamos ficar com o estudo da palavra. Tenha um bom dia. Deus te abençoe e agora fique nesse momento com o estudo da palavra. Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, Rai. Feliz sábado, prof. Tudo bem com você? Tudo sim. E eu espero que você de casa também esteja bem, que esse sábado esteja sendo realmente uma bênção na sua vida e que termine uma bênção, né? E que esse estudo seja uma tremenda bênção também na sua vida. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as dificuldades que Paulo passou, né? O nosso guia trouxe a orientação de estudarmos a segunda carta de Corinto, os capítulos 7, 8 e 9 e o Parábolas de Jesus não. Atos dos Apóstolos, fui longe, hein? Atos dos Apóstolos, capítulo 33, trabalhando sobre dificuldades. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre a vida e o ministério de Paulo. E eu inicio esse estudo, Railana, falando que no estudo passado, que foi muito bem apresentado, né, pelo professor Francinaldo e a professora Joyce, Paulo vinha explicando a maneira como Deus instituiu o trabalho do ministro do Senhor, né? E a maneira como ele deveria ser mantido na causa do Senhor Deus. E ele veio trabalhando isso na cabeça do pessoal de Corinto, que era certo que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas nós vamos ver no estudo de hoje uma outra parte da vida de Paulo. Nós vamos ver Paulo
trabalhando de maneira manual, né? Não trabalhando pregando, mas trabalhando num trabalho secular, em várias cidades que ele passou, como em Tessalônica, como em Éfeso, até mesmo em Corinto. E aí a gente fica perguntando, né? Que história é essa, Paulo? Você disse que aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho, que aquele que trabalha é digno de seu salário, e agora você está aí, ao invés de estar ministrando a palavra de Deus, você está trabalhando, está se contradizendo. Então nós vamos ver no estudo de hoje o que Paulo vai nos ensinar, e que lição tremenda e espetacular nós vemos aqui no exemplo de Paulo no estudo de hoje. E logo aqui no capítulo 33, nós vamos abordar a Bíblia também. Hoje nós vamos mesclar as informações, né? Aqui no capítulo 33, Rai, diz uma coisa muito importante sobre a vida de Paulo. Eu queria que você pegasse seu livro aí em casa, em Atos dos Apóstolos, capítulo 33, o segundo parágrafo. Porque diz que Paulo, ele tinha uma profissão, não é isso? Sim. Qual era a profissão de Paulo? A profissão dele era construir tendas. Construir tendas. Isso. Interessante, né? Ele sabia fazer isso. Embora que, olha que interessante, quando Paulo, antes de conhecer o Evangelho, ele tinha uma alta posição, não era isso? Sim. Financeiramente muito bem, ele não precisava fazer tendas. Só que quando ele entra para o Evangelho, ele gasta todo o dinheiro dele no Evangelho. Investe tudo, até ficar pobre. Agora, ele se vê em muitas situações precisando fazer aquele ofício que ele aprendeu quando criança. E aqui o livro, no segundo parágrafo, traz uma informação sobre isso que é muito importante. O parágrafo que começa entre os judeus. Esse parágrafo aqui vai trazer uma instrução muito importante para nós que temos vivido numa sociedade onde se é até proibido que crianças exerçam uma função. E esse parágrafo aqui vai nos ajudar a entender uma coisa, ó. Diz aqui que entre os judeus, o trabalho físico não era considerado estranho ou degradante. Porque às vezes a gente tem a ideia errada, né? Vou colocar meu filho para varrer, lavar louça, que é isso, né? Nessa idade. Nessa idade, esse trabalho aí que o pessoal chama de humilde, né? Mas para os judeus isso não era considerado estranho nem degradante. Por intermédio de Moisés, os hebreus haviam sido ensinados a instruir seus filhos em hábitos industriosos. E era considerado um pecado. Olha isso, a visão que eles tinham. Era considerado um pecado permitir a um jovem crescer sem aprender um trabalho físico. Mesmo que uma criança devesse ser educada para o ofício divino, o conhecimento da vida prática era considerado o quê? Essencial. A cada jovem, fosse seus pais ricos ou pobres, então não era só os pobres, né? Era todos. Ricos ou pobres, era ensinado algum ofício. Os pais que negligenciavam prover tal aprendizado a seus filhos eram olhados como se desviando da instrução de quem? Do Senhor. É uma instrução de Deus. De acordo com esse costume, Paulo cedo aprendeu o ofício de fabricar tendas. Aqui está explicado porque Paulo sabia fazer tendas. Porque era obrigatório, todos os pais deviam ensinar os seus filhos a fazer alguma coisa, a ter algum ofício. E isso, se não feito, era considerado o quê? Um desvio da orientação de Deus e um pecado. Pensa só que situação. E hoje nós temos um ensino totalmente diferente na sociedade, né? A sociedade diz que você não pode colocar o seu filho para fazer as coisas dentro de casa, aprender, né? Não, o seu filho tem que estudar, brincar. E a orientação do Senhor é o quê? Completamente contrária. Que o filho deve sim ser ensinado nas pequenas coisas, dentro de casa, aprender algum ofício, e isso dignifica o homem. E Paulo cedo aprendeu a fazer tendas, mas não precisava disso, não é? Ele era rico, realmente tinha dinheiro, mas quando conheceu o Evangelho, investiu tudo no Evangelho, e agora ele dependia de quê mesmo? Da igreja. Dependia dos membros da igreja, porque os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas nós vamos encontrar algumas situações em algumas cidades. Paulo passou em muitas cidades, e em algumas delas ele sentiu, viu, percebeu que se era necessário trabalhar. Isso é verdade. E eu quero falar de uma coisa muito importante que nós precisamos ter como líderes. A visão
Nós precisamos ter discernimento para perceber que uma coisa não vai dar certo. E Paulo tinha isso. Ele percebeu que em algumas cidades, se ele fosse com esse princípio dos que pregam o evangelho, vivam do evangelho, e esse princípio para essas pessoas seriam mal interpretados. Eles teriam uma visão errada de Paulo e da mensagem de Paulo. Então ele percebeu assim, disse, aqui eu não vou poder pregar isso por enquanto. Eu vou ter que viver daquilo que eu faço, daquilo que eu sei fazer, produzir tendas. E quando ele chegou lá em Tessalônica foi assim. Ele chegou em Tessalônica e tinha um grupo de pessoas que eram preguiçosos. Essa é a palavra que... Sim, sem arrodear, né? É. Eles eram preguiçosos, eles não gostavam de trabalhar. E eles começaram a disseminar uma ideia de que aquele que é cristão deveria fazer o quê? Viver só para isso, não fazer mais nada. Só orar, ler a Bíblia, cuidar da família. E você sabe que é engraçado que algumas pessoas que vêm para cá, que a gente chama, às vezes pensa que vem para cá só para isso, né? Só para orar, então vou para a escola de profetas me preparar. Aí pensam que chega aqui vão ficar só orando, lendo a Bíblia, né? No jardim, colocar lá o lençol, ficar lá meditando. E a realidade é outra, porque não é esse o plano de Deus. E lá em Tessalônica se disseminou essa ideia. E como é que Paulo combateu isso? Você poderia falar pra gente? Bom, Paulo, e diz aqui, né? Lá esse aqui é o livro de brochura, né? Uhum. Lá na página 194, né? No parágrafo que diz assim, em Tessalônica. E diz assim, em Tessalônica, Paulo havia encontrado os que se recusavam a trabalhar com suas próprias mãos. Foi a respeito dessa classe que ele escreveu mais tarde, alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam do seu próprio pão. Enquanto trabalhava em Tessalônica, Paulo havia tido o cuidado de dar a tais pessoas um exemplo, porque quando ainda estávamos convosco, escreveu, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Que legal, né? Então, o exemplo que Paulo deu a Tessalônica é porque eles tinham uma visão também, outro tipo de visão diferente. Eles, por exemplo, eles olhavam se você tinha, vamos supor, algum interesse no que eles tinham também, porque tinha um outro grupo que olhavam com interesse, querendo criticar ali Paulo. Por isso que ele trabalhava, de dia ele trabalhava pregando o evangelho e à noite ele trabalhava construindo tendas para que ele pudesse suster. Só que também, além disso, ele tinha a ajuda das outras igrejas, né, que entenderam o motivo do evangelista, do chamado de Deus, de mandar um evangelista para uma cidade, lá eles poder custear esse evangelista, porque ele sabia que estava pregando o evangelho. Então eles depositavam tudo isso na obra, né? Eles praticamente levavam, davam, e para que ele não pudesse ter um mau exemplo lá em Tessalônica, ele trabalhava por esse motivo, para que os irmãos não pudessem me dizer que ele estava indo lá só para ganhar dinheiro, salário, pregava o evangelho para poder ganhar dinheiro. E pensa só, diz que Paulo foi um bom exemplo entre eles. Uhum. Peraí, que esse povo é meio preguiçoso, vou ensinar eles através da minha vida. Como é que deve ser um bom cristão? Vou pregar o evangelho muito, mas à noite eu vou trabalhar, vou ter meu próprio dinheiro e vou poder não ser pesado a eles. E quando ele escreve a Tessalônica, ele relembra isso, ele fala, olha, eu não fui pesado a vocês, lembram como foi que eu atuei, lembram como foi que eu agi? E diz que ele foi um bom exemplo e que os ensinos e exemplos do apóstolo eram uma reprovação. A própria vida do apóstolo Paulo era uma reprovação. E aí ele deixa a orientação para a igreja de Tessalônica, olha, quem também não quer trabalhar, não coma. Né? Quer comer, então tem que trabalhar, tem que suar a camisa, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada da vida daquele que é ministro do Senhor, daquele que só se dedica a fazer o trabalho do Senhor. Tem a visão de que é uma vida fácil, e não é uma vida fácil. Quando você pega lá 2 Coríntios capítulo 7, verso 5, olha só o que diz aí no versinho 5 do capítulo 7, Rai. Diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum,
Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Imagina a vida de um obreiro do Senhor, daquele que diz assim, eu vou me dedicar somente para Deus, que se sente chamado por Deus, não é fácil. Às vezes a pessoa pensa, só vive aí viajando, pregando, olha só, não sei o quê. Não é. A gente vê essa capa e pensa que a vida do obreiro do Senhor é fácil. E não é não, é de muita luta, de muita dificuldade. Tanto por fora, como Paulo diz, olha, eu estou enfrentando muita dificuldade por fora, perseguição, gente que não me deixa em paz, mas também por dentro. A angústia dele, ele escrevendo aqui o capítulo 7 de 2 Coríntios, dizendo, gente, eu me angustiei ao escrever a carta para vocês, porque eu pensei que vocês iam me interpretar mal, porque talvez eu tenha sido muito severo, mas fico feliz que vocês aceitaram. A angústia de pensar assim, será que eu agi certo? Será que eu não fui duro demais? Entende? Então, a vida de um obreiro do Senhor Deus não é fácil, como algumas pessoas pensam. Isso, e ele queria mostrar isso para o pessoal de Tessalônica. Olha, não é fácil não. Se você quer ser um servo do Senhor, você vai ter que pagar o preço para isso. E o preço é esse daqui. E mostrou na vida dele como deveria ser. A abnegação, né? Exato. Mas quando ele chegou em Corinto, ele também percebeu que deveria trabalhar lá. Que ele não deveria simplesmente só pregar o evangelho o dia todo. Por que será que ele teve essa visão? O que foi que aconteceu ali? Você saberia dizer pra gente? Aqui no parágrafo, o que aconteceu lá em Corinto quando ele Isso, chegou? quando Paulo visitou Corinto. Diz assim, ainda na página 194, lá no último parágrafo, no último parágrafo, diz assim: quando Paulo visitou Corinto pela primeira vez, encontrou-se entre um povo que desconfiava das intenções dos estrangeiros. Pronto, esse é o ponto. Olha isso aí. Quando a gente estudou sobre Corinto, Railana, você lembra que disse que Corinto era uma cidade que tinha muito comércio. Então eles comercializavam muito e eles tinham uma visão, eles faziam tanto isso na vida deles que eles não achavam errado se eles obtinham lucro de forma desonesta. Era até louvável entre eles. Então o negócio de conseguir dinheiro, seja de forma lícita ou ilícita, para eles era normal. Se Paulo chegasse lá dizendo assim, olha, eu vim pregar o evangelho e vocês têm que me sustentar. Imagina como seria isso. Olha aí, ele tá querendo se aproveitar da gente. Quer ter uma vida fácil para a gente sustentar ele. É por isso que ele está vindo pregar o evangelho, que ele quer pegar o nosso dinheiro. Então Paulo disse, epa, aqui eu não vou ter que trabalhar aqui também. Vou trabalhar, me sustentar, não vou me tornar pesado, vou mostrar para eles que o meu interesse não é no dinheiro deles. Mas é neles. É neles. Isso eu achei extraordinário. Eu até coloquei aqui no meu livro, eu quero ser assim. Eu escrevi isso aqui no meu livro. Porque quando eu li isso aqui, eu chorei. As lágrimas desceram, porque eu falei, meu Deus, que homem tão íntegro. Como o Espírito de Deus trabalha no nosso coração para nos levar a esse nível de vida. E aqui no parágrafo da página 350, que o parágrafo começa assim, ó, Paulo expôs porque havia procedido em Coríntio. Você achou aí no seu livro? Aqui. Pronto, no livro de brochura está na página 195. Isso. E aqui esse parágrafo diz assim, ó, Paulo expôs porque havia assim procedido em Corinto, em que não desejava fazer o quê? Dar ocasião aos que buscavam ocasião. Pensa, tem gente que só fica à espreita, esperando um motivo. Para jogar pedra, né? Para jogar pedra. Então ele disse, ó, não vou dar ocasião aos que buscam ocasião. Enquanto esteve trabalhando na fabricação de tendas, fielmente havia também proclamado o evangelho. Ele próprio declara a respeito de seu trabalho: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais de prodígios e maravilhas, e acrescenta, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Perdoai-me por este agravo. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Que bênção. Isso é tremendo demais. Percebe o princípio que regia esse homem? Que se eu vou me gastar até o fim por vocês. Não é pelo dinheiro de vocês, não. É por vocês. E eu vou aí de novo. E quantas vezes eu for, não vou ser pesado, não. Eu vou trabalhar, porque o meu objetivo é vocês. Pensa, né? Nós precisamos ter isso dentro do nosso coração, né? Ter
esse desejo, esse princípio fincado dentro da nossa alma para que a gente também haja assim, dessa maneira. E depois, então, quando Paulo chegou a Éfeso, que foi um dos lugares que ele passou ali 3 anos, né? Foi um bom tempo ali, ele também sentiu a necessidade de trabalhar. E quando ele trabalhava, alguns de lá começaram a dizer assim, mas Paulo, você não pode ficar perdendo tempo fazendo trabalho secular, menino. Você é um ministro de Deus e um ministro valoroso. Você tem que estar na obra do Evangelho, você está perdendo tempo fazendo essas coisas. Aí o estudo trouxe um parágrafo extraordinário que eu achei de suma importância, está na página 351. Começa, mas Paulo não considerava perdido tempo assim. Você achou aí no seu livro? Ótimo. Então, olha só o que o estudo nos trouxe. Mas Paulo não considerava perdido o tempo assim gasto. Enquanto trabalhava com Áquila, lembra que eles se encontraram lá em Corinto? E sabe uma coisa interessante que eu achei? Olha que interessante. Quando Paulo conheceu Áquila e Priscila, diz que ele foi lá e investigou a vida deles, para ver se eles eram tementes a Deus, para depois se unir em trabalho a eles. Veja que interessante. Paulo, ao se unir a alguém num negócio secular, ele pesquisou se a pessoa era temente a Deus. Porque senão ele não teria se unido. Porque imagina, ele mesmo disse, julgo desigual, tem união entre a luz e as trevas? Não tem. Como é que eu vou me unir em trabalho, em negócio, com alguém que não pensa do mesmo jeito que eu? Então ele pesquisou, e quando ele viu que Áquila e Priscila era gente que temia a Deus, ele disse, espera ainda, vou me unir a vocês. E eles começaram a fabricar tendas juntos, não é isso? Aí diz, mantinha-se em contato com o grande mestre, não perdendo a oportunidade de dar testemunho do Salvador e de auxiliar a tantos quantos necessitassem de auxílio. Sua mente estava sempre à procura de conhecimento espiritual. A seus obreiros deu instrução sobre coisas espirituais e também exemplo de operosidade e inteireza. Era um obreiro hábil e ativo, diligente nos negócios, fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Enquanto trabalhava em seu ofício, o apóstolo tinha acesso a uma classe de pessoas que de outra maneira não teria podido alcançar. Olha que interessante. Mostravam que eles estavam unidos, que a habilidade nas artes comuns é um dom de Deus, o qual provê tanto o dom como a sabedoria para usá-los retamente. E ensinava que mesmo nas atividades diárias, Deus deve ser honrado. Que extraordinário. Então, aqui na escola, nós também tentamos colocar esse princípio dentro do coração dos alunos. Qual é a orientação que a gente dá enquanto vocês estão em atividades? Que a gente tire uma lição daquilo que a gente fez durante o dia, do que a gente aprendeu, para que a gente possa gravar no nosso coração e na nossa mente. Pois é, enquanto as mãozinhas estão trabalhando ali, né? Deus vai falando na mente e no coração. E Deus vai impressionando o coração. Então, Paulo não era diferente. Enquanto ele estava lá fazendo tendas, ele estava conversando sobre assuntos espirituais. E eu achei uma coisa muito legal, que ontem veio uma visita para cá e ele ficou ouvindo a conversa dos meninos enquanto os meninos trabalhavam. E sabe o que foi que ele disse? Que ficou surpreso que os meninos estavam falando de Daniel capítulo 8. Era capítulo 8? Daniel capítulo 8. Diz que a conversa deles era essa. Ele falou, meu pai, que povo é esse que fica conversando sobre Daniel capítulo 8? E que tinha um menorzinho lá que sabia tudo e falava tudo. Por quê? Porque esse é o jeito de Deus fazer. Enquanto você está ali trabalhando, se envolvendo nas coisas comuns da vida, você deve honrar a Deus do mesmo jeito. E Paulo entendia isso. Eu não estou desonrando a Deus trabalhando. Pelo contrário, Deus está sendo honrado, estou dando um bom testemunho e ainda alcanço uma outra classe que eu não conseguiria alcançar com um trabalho evangelístico. Então, eu estou alcançando vários grupos. Que extraordinário isso aqui. Por isso que, quando você trabalha na horta, no jardim, quando você se envolve no trabalho aqui dentro da escola, a palavra de Deus diz que você recebe uma valiosa experiência. Valiosa experiência, Rai. É isso que nós estamos recebendo aqui. E era isso que Paulo também estava recebendo em cada cidade que ele passava, em cada local que ele se envolvia com a pregação do Evangelho e não se eximia de dar-se muito mais daquilo que se era pedido, ele crescia. E o chamado dele era fortalecido, não só diante dele, mas diante dos homens. O pessoal olhava assim e dizia, realmente isso é um chamado de Deus. Pensa que coisa importante.
Agora nós vamos destacar alguns pontos. Me fala aí o ponto que impressionou seu coração. Bom, uma parte que eu achei bem interessante, que ficou muito assim marcado foi: o voluntário abnegado... Tá onde? Tá lá na página 198 do livro de brochura Atos dos Apóstolos, no parágrafo 3º e o 4º. Começa com? O 3º. E começa assim: há um vasto campo aberto. Há um vasto campo aberto. Isso. E diz assim: há um vasto campo aberto diante do obreiro de manutenção própria. Muitos podem alcançar valiosas experiências no ministério, enquanto trabalham parte do tempo em alguma forma de atividade manual. E por esse método eficiente, obreiros podem se desenvolver para importantes serviços em campos necessitados. Isso aqui eu achei muito interessante, porque mostra que não serão todos os campos em que nós vamos ter bons benefícios. E que o aprendizado que nós estamos tendo aqui na escola, por algum benefício, vai trazer benefício para aquelas pessoas que estão fora e também para a gente, né? Porque vai mostrar o que nós aprendemos aqui. Qual foi o valor do que nós aprendemos, do que Deus ensinou para a gente. E nesses campos necessitados, nós vamos poder mostrar o que a gente está aprendendo. O que a gente aprendeu aqui, a levar a mensagem às pessoas. E outro, o 4º parágrafo diz assim: o voluntário abnegado. E diz: o voluntário abnegado, servo de Deus, que trabalha incansavelmente pela palavra e pela doutrina, leva sobre o coração um pesado fardo. Ele não mede sua obra pelas horas. O salário não tem influência em seu trabalho, nem se desvia ele do dever por causa de condições desfavoráveis. Recebe o céu sua missão. Recebe do céu. Recebe do céu sua missão. E do céu espera a recompensa quando a obra a ele confiada estiver concluída. Nossa, né? que Que maravilha, extraordinário. lindo demais. Olha isso aqui, você destacou pontos importantes. Que o obreiro de Deus não trabalha por horas. Ah, não, já cumpri minhas horas de hoje, tchau. Tô livre. Tô livre, não bato na minha Tô porta livre. depois das 7 da noite, né? Não existe isso. Quem trabalha para Deus está disposto sempre. Seja de madrugada, seja de noite, seja de dia, seja qualquer hora. Deus precisou, o obreiro está lá, batendo prontidão e dizendo: estou aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Então, o obreiro de Deus não trabalha por horas. Não estou dizendo que o obreiro do Senhor não descansa, descansa. Mas ele tem esse princípio dentro dele: a hora que precisar de mim, estou pronto. Não me incomoda, não me chateia. Pelo contrário, eu sei que eu estou a serviço de Deus. Então, ele tem esse princípio dentro dele. Não trabalha pelo salário. Olha que importante. Ele precisa? Precisa, mas ele não é movido por isso. Não é se você me pagar ou eu deixar de me pagar que eu vou sair da obra do Senhor. Pelo contrário. Verdade. Olha só o exemplo de Paulo, o exemplo que Paulo deu. Se eu não quer não sustentar o ministro do Senhor, não tem problema não. Essa parte aí você resolve com Deus. Agora eu vou resolver a minha. Eu vou atrás de trabalhar, mas não vou sair da obra de jeito nenhum. Então ele deixou um exemplo para que nós seguíssemos. E aqui diz uma coisa muito importante: que o obreiro de Deus, o missionário do Senhor, tem que ter ciência, tem que ter clareza na cabeça que o chamado dele é de onde? Do céu. Foi Deus que chamou. E você tem que concluir essa obra para honrar o céu. E se Deus chamou, quem é que paga a conta? Deus. Deus paga a conta. Esse princípio aqui, esse ponto que você apontou é muito importante. E temos outros pontos, né, para também pensarmos. Um deles que eu gostei muito também, está na página 353. Começa assim, ó: a utilidade de jovens que se sentem chamados por Deus. Olha isso aqui é para vocês, viu, missionários? Prestem atenção nesse parágrafo. A utilidade de jovens que se sentem chamados por Deus para pregar depende muito da maneira pela qual entram no trabalho. Os que são escolhidos por Deus para a obra do ministério darão prova de sua alta vocação e por todos os meios possíveis procurarão desenvolver-se em obreiros capazes. Esforçar-se-ão por alcançar uma experiência que os capacite a planejar, organizar e executar. Apreciando a santidade de seu chamado, desejarão, olha só o que eles desejarão: autodisciplina, tornar-se mais e mais semelhantes a seu mestre, revelando sua bondade, amor e verdade. Ao se mostrarem fervorosos em desenvolver os talentos a eles confiados, a igreja os deve ajudar judiciosamente. Olha o que deve ter em nosso coração.
Rai? É para nós jovens, né? Somos jovens. Deve ser. Então é pra gente, para você também que está em casa. E aqui diz assim, ó, que nós devemos dar prova de que o Senhor Deus nos chamou. E qual é o desejo que tem que estar dentro do nosso coração? O desejo por autodisciplina, por ser mais e mais semelhante a Deus, ser fervoroso, é o seu chamado. Eu falo isso direto para as meninas, é seu chamado, dá conta dele, corre atrás, se esforça. E Paulo deu esse exemplo para nós e nós devemos ser imitadores, porque assim também agiu Jesus, né? Paulo era um imitador de Cristo e nós devemos imitá-lo nessas coisas boas, né, que o Senhor Deus colocou dentro do coraçãozinho de Paulo. Existe mais algum ponto que você gostaria de destacar? Para nós encerrarmos. Eu destaquei mesmo. Só isso, mais nada. Foi isso que eu achei bem interessante, bem importante, que impactou. Ótimo. Agora, para nós encerrarmos o nosso estudo, eu quero dizer para você que é obreiro do Senhor Deus, que se sente chamado pelo céu para pregar o Evangelho, para disseminar a verdade do Senhor. Se você sentir que não tem apoio financeiro, apoio da igreja, se você sente que não está recebendo a ajuda necessária, olhe para o exemplo de Paulo. Olhe para o exemplo de Paulo. E lá na página 357, o Senhor Deus nos deixou uma orientação sobre isso. O parágrafo que começa, há vezes em que parece, olha só, há vezes em que parece ao servo de Deus impossível realizar a obra necessária, porque faltam meios para levar avante um trabalho sólido e forte. Alguns ficam temerosos de que não possam fazer tudo quanto sentem que é seu dever com os recursos que dispõem. Mas, se avançarem com fé, a salvação de Deus será revelada e o êxito acompanhará seus esforços. Aquele que ordenou aos seus seguidores ir por todas as partes do mundo susterá cada obreiro que em obediência a seu mando procura proclamar sua mensagem. Deus, Ele preparará o caminho diante de você. E à medida que você avançar com fé, diz que anjos abrirão o caminho e proverão tudo aquilo que for necessário. Nós temos que crer nisso, devemos avançar. Não é porque as coisas ao nosso redor estão desfavoráveis que devemos desistir. Se você é um chamado do céu, Deus vai prover o que for necessário para que você avance e prossiga na obra dele. E nós temos que crer nisso. E se for necessário fazer tendas, faça. Mas que a obra de Deus não pare e nem seja prejudicada. Obrigada a Deus, porque nós temos esse exemplo de Paulo, porque ele se deixou ser usado pelo Espírito Santo e agora ele fica aí como um bom exemplo, não só para as igrejas passadas, mas para nós também, que devemos aprender. Vamos então orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse estudo maravilhoso. Você quer orar? Oro sim. Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por entendermos a importância do nosso chamado aqui nessa terra. Entendemos, Pai, que os nossos esforços são muito valiosos aos Teus olhos e que possamos alcançar muita mais vida através desse exemplo, Pai. Senhor Deus, que possamos ter em nossa mente e em nosso coração a grandeza da Tua santidade e sabermos, Pai, que somos beneficiados pelo Teu caráter, pela Tua verdade, Senhor, e pela Tua glória. Nós pedimos também, Pai, que o Senhor esteja com cada uma das pessoas que estão distantes, com os missionários que estão no campo, com as pessoas, Pai, que se empenham na sua casa para levar o Evangelho de qualquer uma forma, Pai, mas que se empenham. Também queremos pedir que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento e capacidade, Senhor, para falar, para fazer e para agir. Possa nos dar discernimento, Senhor, para olharmos e ver como está tendo a situação, para que nós possamos resolver de uma forma branda e eficaz, Pai, com sucesso. Também queremos pedir, Pai, que o Senhor venha estar nos dando mais santidade, que o Teu Espírito Santo venha em nosso coração. Porque nós sabemos, Pai, que por mais que estejamos em dificuldades, os Teus santos anjos estão dispostos, esperando apenas um ponto de fé para que eles possam agir com a gente aqui nessa terra. Que o Senhor possa estar conosco durante este sábado, cuidando de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então eu finalizo esse estudo com uma frase que me chamou muita atenção no estudo de hoje, que nesse dia você não seja apenas um consumidor das bênçãos de Deus, que você seja um produtor para fazer avançar a obra do Senhor Deus aqui nesta terra, né, Rai? Que isso esteja em nosso coração. Vamos dar um feliz sábado, pessoal?
Feliz sábado. E até amanhã. Fica com Deus.